sim. Gente, desculpa, mas eu tô com um probleminha na conexão, minha câmera não tá ligando. Professor Alcides, desculpa, cara, eu tive um Sem atraso aqui numa problema. outra programação, tivemos um problema técnico aqui, mas eu acho que a Sara já te apresentou, porque, né, ela certamente tem os livros, tem tudo que tem, né, tudo sobre você. Eu quero te agradecer Tenho muito mesmo, pela professor. palestra que fez lá. Oi? Tenho mesmo. Pode falar, desculpa, Nestor. E não, então, e assim, foi um pedido dos alunos daqui, né? Porque os alunos assistiram a palestra de lá em forma de um trabalho, e por isso falaram, pô, professor, seria tão legal se ele pudesse fazer uma palestra aqui, e eu humildemente te pedi, e você mais humilde ainda aceitou. É isso. Obrigado, a noite é sua, tá bom? Eu que agradeço, Nestor. Então, por conta do tempo, eu vou já fazer a apresentação aqui, compartilhando minha tela, e aí a gente vai conversando. A ideia é eu apresentar aqui, a discussão é sobre esportes coletivos, como o Nestor falou, certo? Não estou enganado. E então, eu achei interessante poder trazer para vocês uma discussão que foi esse semestre foi a minha aula inaugural nessa disciplina aqui, Metodologia do Ensino e Treinamento dos Esportes Coletivos. Eu estou ministrando essa disciplina esse semestre novamente, e eu estava fazendo as contas agora, a primeira vez que eu ministrei essa disciplina foi em 1999. Então vai fazer esse ano 21 anos que eu trabalho com essa disciplina. E, obviamente, muito mais do que 21 vezes, porque quem dá aula, como eu dei durante 15 anos aula em universidades privadas, você dá você dá aula para muitas turmas, né? De manhã, à noite. Então, eu repeti muitas vezes essa disciplina. Mas a lógica de repetir não é simplesmente repetir, é que a cada ano, a cada momento, a cada período, você vai incrementando a disciplina, porque você vai se aprofundando cada vez mais nessa disciplina. Se os meus alunos vissem a apresentação que eu vou fazer a vocês hoje, meus alunos lá de 1999, quando eu dei essa disciplina pela primeira vez em Caraguatatuba, eles com certeza não iam entender muita coisa, né? Porque do que eu apresentei em 99, ficou uma parcela, ficou algo pequeno, que era o momento inicial de toda essa discussão sobre os esportes coletivos. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês é um case, né? É como eu organizo um pouco essa disciplina, e ao falar da sua organização, eu posso justificar e posso mostrar a vocês o motivo da gente trabalhar com uma disciplina de esportes coletivos e não uma disciplina de modalidades. E o que significa essa disciplina no meio de todo um contexto mundial, internacional, de discussão sobre essa temática. Então, eu queria começar com vocês exatamente por meio dessa pergunta aqui, né? E aí vocês vão entender como que eu vou unir essa discussão dos esportes coletivos, da metodologia de ensino e treino de esportes coletivos, com essa questão inicial aqui. O que é pedagogia do esporte? Ou melhor, o que é pedagogia do jogo? Ou melhor, o que é pedagogia dos esportes coletivos? Ou melhor, o que é pedagogia do futebol? Ou pedagogia das lutas, pedagogia do atletismo, pedagogia do basquetebol? Será que não é muita pedagogia, né? Quantas pedagogias existem, né? Já que tem pedagogia do futebol, das lutas, do esporte, dos esportes coletivos, do jogo, do esporte adaptado, ou seja, quantas pedagogias existem, né? Eu acho que agora é um momento importante para a gente entender que, na verdade, existe uma pedagogia, né? E nós estamos falando da pedagogia enquanto a grande área, né? A área que o Nestor tem seus estudos aí, a continuação dos estudos do Nestor foi exatamente na área da pedagogia, foi onde eu conheci o Nestor. O que é a pedagogia enquanto área do conhecimento? Eu acho que a pedagogia não é a área do conhecimento.
Os autores que eu utilizo de referência, como a Maria Amélia Franco, a Selma Garrido Pimenta, o Libânio, o próprio Tardif ou o próprio Paulo Freire, me ajudam a pensar a pedagogia para além de uma área do conhecimento. A pedagogia é a ciência da prática educativa. Então, se nós entendemos a pedagogia enquanto a ciência da prática educativa, nós conseguimos compreender que a educação física é uma área do conhecimento. E dentro da educação física, então a educação física não é ciência. A pedagogia pode ser ciência. A pedagogia é a ciência da prática educativa. A educação física é uma área do conhecimento. Enquanto área do conhecimento, ela tem muitas sub-áreas, né? Como a pedagogia do esporte é uma sub-área da educação física, como a educação física escolar é uma sub-área da educação física, como o fitness é uma outra sub-área, o treinamento desportivo é uma outra sub-área, o lazer é uma outra sub-área. Ou seja, essas são sub-áreas que organizam o conhecimento dentro da grande área que é a educação física. E em determinados momentos, essas sub-áreas, elas se interagem e permitem com que cada sub-área possa se comunicar com as outras. E como que elas fazem isso? Ao meu ver, a minha leitura, elas fazem isso a partir da pedagogia, principalmente. A pedagogia, enquanto ciência da prática educativa, a área mãe, é que permite a gente pensar as aproximações em todas essas áreas. Atualmente, a minha disciplina, né, como eu estou dizendo que isso aqui é um case da minha disciplina, foi a aula inaugural da minha disciplina, ela tem um código chamado CP505. Então, por isso que vocês vão ver aqui escrito CP505, para que os meus alunos entendam que lá no nosso curso de Ciência do Esporte, na Faculdade de Ciências Aplicadas, que é a faculdade que fica em Limeira, que é um campus avançado da Unicamp, a nossa disciplina fica muito conectada à área, à sub-área chamada pedagogia do esporte. Mas isso não quer dizer que os conhecimentos tratados nessa sub-área pedagogia do esporte não possam ser transferidos para a sub-área da educação física escolar. Isso vai acontecer exatamente por conta da pedagogia. Por quê? Porque a pedagogia do esporte, ela, enquanto sub-área, ela é que vai conectar todas as demais pedagogias. E vai direcionar que antes do esporte, do futebol, de qualquer coisa, a pedagogia do esporte, ela está conectada à área mãe, que é a pedagogia enquanto ciência da prática educativa. E se ela está conectada a isso, quais compromissos ela tem antes de pensar no futebol, antes de pensar no atletismo, antes de pensar nas lutas, antes de pensar nos esportes coletivos? A pedagogia do esporte, enquanto sub-área da educação física, conectada à área da pedagogia, ela tem exatamente o compromisso que a área mãe traz, que é o seguinte: todo pedagogo, antes de qualquer coisa, tem por objetivo maior a humanização e a emancipação do homem. A lógica e o compromisso de todo pedagogo é ajudar a sociedade ser melhor a partir do seu processo contínuo de humanização, né? O ser humano é um ser inacabado, por isso é um ser que precisa constantemente repensar e pensar o que significa ou o que você está fazendo no mundo, entendendo que você sozinho no mundo não sobrevive. Por quê? Porque o ser humano só é potente em sociedade. O ser humano sozinho morreria ao nascer. O ser humano precisa aprender a viver em sociedade. Se ele precisa aprender a viver em sociedade, ele precisa entender como que ele pode ser um ser humano melhor. Um ser humano melhor que vive numa sociedade voltada para a melhoria do ser humano e não dos indivíduos. Essa é a grande luta da área da pedagogia. Como nós conseguimos entender que o ser humano
não pode simplesmente olhar para ele, tem que olhar para a sociedade, porque olhar para a sociedade é olhar para ele. E ele não pode simplesmente colocá-lo na frente da sociedade. Ele precisa entender como que ele vai viver em interação com essa sociedade. Então, quando a pedagogia se compromete com esse processo de humanização, ela precisa ensinar o ser humano a sentir melhor, o ser humano a pensar melhor, para que o ser humano possa agir melhor. Então, pensem isso na perspectiva da pedagogia do esporte. Pense a pedagogia do esporte organizando os processos pedagógicos para o ensino do futebol, para o ensino do basquete, para o ensino dos esportes coletivos, para o ensino do esporte adaptado. Ou seja, antes de qualquer conhecimento técnico-tático, esse professor, esse treinador, quer seja na especialização, quer seja na iniciação, quer seja na especialização, quer seja na escola, quer seja fora da escola, quer seja no alto rendimento, ele nunca deixa de ser pedagogo. Porque o ser humano, mesmo no alto rendimento, ele não está acabado, ele precisa aprender. E, ao mesmo tempo que eu desenvolvo a lógica da humanização, eu tenho que pensar que o ser humano precisa se emancipar. O que é se emancipar? É exatamente aprender a pensar por si. E pensar por si significa não só entender a sua condição nessa sociedade, quanto a sua necessidade de agir dentro dessa sociedade, e não mais simplesmente ser resignado e aceitar a sua condição de oprimido, aceitar a sua condição de inúmeros preconceitos que a sociedade, principalmente a sociedade machista, principalmente essa sociedade que vivemos atualmente, nos coloca, e quem não reflete simplesmente reproduz esses valores. E nós queremos exatamente, por meio da pedagogia, ajudar a superação desses valores. Então, é a pedagogia que vai nos ajudar a estudar a praxis educativa, vai nos ajudar, enquanto ciência da prática educativa, entender essa prática educativa. Por isso que entender essa prática educativa, quando voltamos para a área da pedagogia do esporte, é possível a gente entender o seu conceito. Qual é o conceito de pedagogia do esporte? A pedagogia do esporte, enquanto sub-área da ciência do esporte, ou se quiserem chamar de educação física, tem como objeto de estudo a intervenção, tem como objeto de estudo e intervenção dessa sub-área, o processo de ensino, vivência, aprendizagem e treinamento do esporte, acumulando conhecimentos significativos a respeito da organização, sistematização, aplicação e avaliação das práticas esportivas nas suas diversas manifestações e sentidos, ou seja, nos seus cenários. Então, pensem o seguinte, o que a sub-área da pedagogia do esporte vai fazer? A sub-área da pedagogia do esporte, conectada à pedagogia, vai desenvolver estudos, vai desenvolver e pensar a intervenção por meio da discussão, do aprofundamento, da produção de evidências em relação aos processos de ensino, aprendizagem e treinamento. Focando no quê? Na organização, na sistematização, na aplicação e na avaliação. Ou seja, como que eu, enquanto um pedagogo do esporte, que vou utilizar os conhecimentos da pedagogia do esporte para trabalhar com a pedagogia do futebol, com a pedagogia dos esportes coletivos. O que eu preciso? Ou o que a pedagogia do esporte vai me ajudar? Vai me ajudar, por exemplo, a organizar os conteúdos. Quais são os conteúdos para o ensino dos esportes coletivos? Como que eu sistematizo esse processo? Ou seja, como que eu pego esses conteúdos organizados e sistematizo esse conteúdo ao longo de um processo, ao longo de etapas, ao longo de qualquer que seja a lógica e a teoria que sustenta o seu pensamento sobre currículo. E a aplicação? Como que eu penso o desenvolvimento dos métodos dentro da pedagogia do esporte para o ensino dos esportes coletivos, que é um pouco que a gente vai chegar aqui na nossa fala. E como que eu faço a avaliação? Como que eu tenho a possibilidade de gerar condições
para que os meus alunos tenham feedbacks a respeito do seu avanço no aprendizado. Feedbacks a respeito do quanto o meu aluno chegou sabendo e uma semana, 2 semanas, um mês, um bimestre depois, ele avançou. Como que eu consigo organizar avaliações? Não só objetivas, porque eu sei o quanto é complicado a gente desenvolver e atualmente caro desenvolver avaliações precisas e objetivas na área do esporte. Mas, por exemplo, a gente pode desenvolver avaliações subjetivas, avaliações que passam por uma perspectiva de usar como instrumento a observação, né? E essa observação criteriosa, rigorosa e sistemática, que nos permite fazer até pesquisa, óbvio que ela pode nos ajudar a controlar, a fazer diagnósticos para o controle do treino, do processo de aprendizagem. Então, nós não podemos descartar a avaliação enquanto responsabilidade da subárea, que é a pedagogia do esporte. Em diversas manifestações, então, quer seja no basquete, no vôlei, no handebol, no esporte adaptado, nos esportes coletivos, quer seja na iniciação, quer seja no esporte escolar, quer seja nos projetos socioesportivos educativos, quer seja nos projetos de especialização, quer seja nos projetos de alto rendimento. Então, são os vários cenários. Então, tudo isso é a área da pedagogia do esporte. Com isso, você começa a entender o que significa essas conexões aqui presentes. Como que a pedagogia do esporte, enquanto subárea, vai abastecer a pedagogia do futebol, vai abastecer a nossa preocupação aqui com a pedagogia dos esportes coletivos. Então, nós temos que entender muito da pedagogia do esporte, e a pedagogia do esporte tem que beber na área mãe, que é a pedagogia, entendida enquanto ciência da prática educativa. Assim, avançando, para que a gente possa ter um direcionamento da nossa fala aqui para a questão dos esportes coletivos, que é o nosso objetivo, vejam, vamos usar a disciplina CP500, Metodologia do Treino dos Esportes Coletivos, como um case, um exemplo de organização. Olha como essa disciplina, ela se coloca lá no nosso currículo, no curso de Ciência do Esporte na FCA. Os alunos, antes de chegarem a essa disciplina, CP500, eles passam por essa disciplina, CP230, chamada Pedagogia do Jogo, onde eles vão entender a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem de ensino, né? Vão entender a pedagogia do jogo lá no âmago da discussão sobre teoria do jogo. Eu acho que a apresentação que vocês assistiram, né, e que tiveram que fazer um trabalho para o Nestor, ela falava exatamente da pedagogia do jogo. Falava exatamente da pedagogia do jogo enquanto um modelo de ensino ou uma abordagem de ensino. Então, os meus alunos primeiro aprendem isso, depois eles passam por uma disciplina que eu chamo ela de ponte, né, onde eles vão estudar epistemologia do conhecimento, eles vão estudar e entender o que é a pedagogia do esporte enquanto sub-área do conhecimento, que foi exatamente a introdução que eu fiz a vocês. Ou seja, nessa disciplina pedagogia do esporte, os meus alunos têm contato com a aproximação e o imbricamento entre a pedagogia e a pedagogia do esporte, gerando a possibilidade de entender as epistemologias da prática, né? E que é algo que eu tenho me aprofundado agora em alguns estudos com os meus alunos orientandos de pós-graduação, que depois até, Nestor, se você quiser, tem um aluno, o Luiz Felipe, que tem estudado muito as questões da epistemologia, da prática da pedagogia do esporte, né, linkando essa questão da pedagogia com a pedagogia do esporte, que pode talvez ser interessante para que vocês possam se aprofundar nessa discussão, né, um tanto quanto inédita, nova na pedagogia do esporte, infelizmente, porque na pedagogia a discussão sobre epistemologia da prática já se tem, já é antiga, como vocês vão ver aqui mais à frente. Para que daí cheguem nessa disciplina CP505, que é a metodologia do treinamento dos esportes coletivos. Porque ela é
porque nessa disciplina eu trato da iniciação. Depois ela terá um 2, que é a continuação dela, com a mesma base teórica, só que voltada para a especialização. Então, nós vamos ter metodologia do treinamento dos esportes coletivos 2, voltado para a especialização. Só um parênteses importante, o nosso curso de Ciência do Esporte, nós não temos disciplinas obrigatórias de modalidades. Todas as modalidades estão agrupadas nas disciplinas obrigatórias ligadas à área da pedagogia do esporte. Então, nós temos cerca de 8 disciplinas que tratam dos desdobramentos dessa pedagogia do esporte. Então, elas vão desde as lutas, dos esportes combinados, aos esportes individuais, a uma série de agrupamentos que são feitos para que os alunos possam ter um conhecimento sobre metodologia e uma aplicação de maneira geral nessas especificidades. Se o aluno quer um conhecimento aprofundado sobre futebol, ele vai buscar a disciplina futebol, que ela é eletiva no curso. Ou seja, não é todo mundo que faz futebol, é só quem quer trabalhar com futebol que vai fazer a disciplina futebol. Só quem quer trabalhar com tênis vai fazer a disciplina de tênis. Só quem quer trabalhar com basquete vai fazer a disciplina de basquete. Mas quem precisa de um conhecimento básico para trabalhar com basquete, com futebol, com polo aquático, né, tem a possibilidade de conseguir isso por meio dessa disciplina que eu ministro aqui, né? Então, eu até falo nessa disciplina. Todos os alunos que saem dessa disciplina, ao longo dos 21 anos que eu ministro essa disciplina, todos saem dessa disciplina capazes de dar um treino, uma aula para qualquer esporte coletivo, que seja polo aquático, que seja rugby, que seja futebol, no nível da iniciação. Todos os alunos com o conhecimento dessa disciplina, e eu não tive um aluno até hoje, em 21 anos, que chegou ao final da disciplina e disse, não, você mentiu, não é possível, por meio da discussão que acontece na disciplina, eu ter competência para isso. Pelo contrário, é exatamente a disciplina que dá aos alunos a condição e a segurança de começarem a desenvolver os treinos em qualquer modalidade coletiva, em qualquer modalidade que a discussão teórica avance. Por exemplo, até nos esportes de raquete, toda essa discussão aqui é possível de ser transferida. Avançando, então, a disciplina Pedagogia do Jogo, como eu disse, trata da abordagem, modelo de ensino. A Pedagogia do Esporte trata da lógica da subárea, de entender a Pedagogia do Esporte enquanto subárea. E a metodologia do treinamento vai tratar da teoria e prática, ou seja, vai tratar de aplicação. É uma disciplina teórico-prática, até mais prática do que teórica, porque nessa disciplina aqui se consolida toda uma discussão, um tanto quanto teórica acumulada, e que precisa ter vazão na prática. Porque, como eu falava no início, né, não dá, né, nos bastidores, antes de começar nossa aula, não dá para entender que, na prática, a teoria é outra. A teoria, na prática, tem que aparecer, né? A teoria, na prática, é a mesma. Logo, só é outra se você não tem teoria, né? Se você não conseguir compreender qual é a teoria que sustenta a sua prática. E, por outro lado, a disciplina Pedagogia do Jogo vai tratar do ambiente de jogo, a disciplina Metodologia do Treinamento de Esportes Coletivos vai tratar do ambiente de aprendizagem, e a disciplina Pedagogia do Esporte vai tratar, como eu disse, de epistemologia da prática. Então, algumas contextualizações e conceitos, ou seja, o foco da nossa disciplina. O foco da nossa disciplina é tratar exatamente desse termo aqui, ó. Game-based approach. O que é isso? Traduzindo, abordagens baseadas no jogo. O foco da nossa disciplina é exatamente entender
que existem atualmente muitas abordagens que são baseadas no jogo, ou seja, muitas abordagens que são centradas no jogo, abordagens que buscam, no jogo, superar a lógica tecnicista, buscam, por meio do jogo, superar qualquer ensino tradicional, qualquer epistemologia do senso comum, qualquer epistemologia pautada no inatismo e no empirismo. Então, as game-based approach permitem com que os alunos compreendam que existem não só um modelo, mas vários modelos, ou, do jeito que eu gosto de tratar, que vocês já tiveram uma palestra e me escutaram falando, de entender que existem várias abordagens, e não apenas uma, para trabalhar com o jogo e entender que o esporte, antes de qualquer coisa, é um jogo. Então, antes de falar de esporte coletivo, é necessário a gente entender que esse esporte coletivo é um jogo coletivo. Logo, eu preciso entendê-lo enquanto jogo. Assim, né, as GBAs, Game Based Approach, são abordagens interacionistas. Então, elas abandonam o inatismo e empirismo e buscam superar o ensino tradicional, como eu já disse, valendo-se de uma abordagem que privilegia o ensino do esporte por meio de jogos. Assim, vejam esse quadro, né? Esse quadro é um quadro que a gente pode ficar horas conversando. É um quadro que eu publiquei em 2016, onde eu procuro mostrar, né, a construção e a lógica das epistemologias da prática, que na pedagogia tem um conhecimento muito consolidado. Só que na pedagogia do esporte, ainda não. Então, como nós nos abastecemos dos conhecimentos da pedagogia, é lá na área mãe que eu posso começar a estudar para entender como eu organizo todo o processo na área da pedagogia. Desculpa, na área da pedagogia do esporte, que é onde nós estamos. Então, veja, eu tenho aqui o inatismo e o empirismo enquanto teorias do conhecimento e o interacionismo enquanto uma terceira teoria do conhecimento. Então, aqui, no inatismo e no empirismo, nós temos uma perspectiva de entender as epistemologias do senso comum. E aqui, as epistemologias que atualmente, nos últimos 100 anos, para não dizer que é modismo, para não dizer que é coisa nova, nos últimos 100 anos, a ciência tem validado as teorias do conhecimento interacionista, superando as teorias, por exemplo, empiristas, que também nasceram com a ciência, mas que hoje a ciência consegue refutá-la. A ciência consegue perceber que o empirismo já teve o seu auge, já teve o seu momento, já teve o seu valor. Agora, quando questionamos os problemas do empirismo, conseguimos perceber que um caminho novo se faz. E esse caminho novo é o interacionismo. E isso a gente vai entender que é exatamente uma mudança de paradigma que aconteceu. E eu quero falar sobre isso mais à frente. Esse quadro eu gosto muito, mas esse quadro também me traz um certo problema, porque, apesar de eu gostar, eu tenho uma certa crítica muito grande a ele, porque ele dá uma visão muito estruturalista do conhecimento, e o conhecimento, né, já superou essa lógica estruturalista. Né? Então, parece aqui que você tem as abordagens e as teorias pedagógicas e as teorias da educação, elas são dependentes dessa lógica inatista, que não existe uma interação entre elas. Então, há um certo determinismo nesse quadro, além de uma certa lógica temporal que é enganosa, né? Que parece que primeiro existiu o inatismo e hoje existe o interacionismo. E não é bem assim. Por isso que talvez essa ideia aqui, né, que nós estamos desenvolvendo, e principalmente aquele aluno de doutorado que eu disse, o Luiz Felipe, tem trabalhado em cima disso, talvez
seja uma representação melhor do que essa desse quadro. Mas, né, apesar disso, esse quadro, ele ainda, inicialmente, nos ajuda a entender essa ruptura de paradigma, né? Nos ajuda a entender visualmente o que eu estou chamando de ruptura de paradigma. Ou seja, nos permite entender que, de um lado, nós temos o que o Fernando Becker vai chamar de epistemologias do senso comum, ou seja, epistemologias que sustentam nas teorias do conhecimento inatista e empirista, de um lado, e as teorias que se pautam no interacionismo. Ou seja, eu tenho aqui uma ruptura de paradigma. E essa ruptura de paradigma é importante porque, quando nós falamos de pedagogia do esporte e do ensino dos esportes coletivos, é também essa ruptura que vem da área mãe que ajuda a gente a entender o que a pedagogia do esporte está fazendo. Então, veja de novo esse quadro, um tanto quanto, como eu disse, problemático, mas ele permite essa visualização melhor do que talvez aquele outro que se inspira no metrô de Paris, desculpa, no metrô de Londres, né, que foi a inspiração para que a gente pensasse uma ressignificação desse quadro. Mas veja esse quadro, o quanto ele permite, ou ele nos permite, ao introduzirmos a pedagogia do esporte aqui, entendermos que a abordagem tradicional do ensino do esporte, dentro da pedagogia do esporte, está sustentada pela velha pedagogia, ou seja, está sustentada pelas epistemologias do senso comum. Enquanto que as tendências emergentes no que tange à pedagogia do esporte contemporânea, elas estão alocadas debaixo do interacionismo. Por que isso é importante? Porque toda a nossa discussão a respeito das GBAs, ou seja, das Game-Based Approach, elas nascem e se desenvolvem exatamente aqui, nas emergentes tendências do ensino do esporte. Ou seja, todas as abordagens debaixo do guarda-chuva dessas GBAs, elas rompem com o ensino tradicional e elas procuram desenvolver o que nós chamamos de emergentes tendências no ensino do esporte ou novas tendências no ensino do esporte, que são desenvolvidas pelos estudos dos métodos interacionistas do ensino do esporte, ou seja, pelas metodologias interacionistas. Então, veja, eu não vou gastar muito tempo nesse quadro, né, porque não é necessariamente o nosso objetivo aqui. Um outro dia a gente pode até se aprofundar nesse quadro. Mas o que esse quadro procura mostrar? Esse quadro procura apresentar as principais características da abordagem tradicional em oposição às principais características das emergentes tendências em pedagogia do esporte. Então, veja, voltando aqui, olha a abordagem tradicional, olha a sua epistemologia da prática, olha as novas tendências, olha a sua epistemologia da prática, onde ela pode se sustentar. Então, desse modo, a gente reunindo as principais características dos vários modelos, como vocês vão ver mais à frente, nos permite entender que, enquanto a abordagem tradicional valoriza o ensino da técnica, valoriza o ensino de padrões estereotipados de movimento, valorizam e desenvolvem o fazer pelo fazer, as emergentes tendências, elas procuram a construção do conhecimento, a construção de saberes e não de fazeres, para usar um termo do Tardif, né? A pedagogia do esporte, nas suas novas tendências, se preocupa com desenvolver o pensar sobre o fazer, não desvalorizando o modo, mas entendendo que esse modo de fazer vai ter a sua estabilização progressiva e gradual. E não vai ser desenvolvido um modo de fazer desatrelado das suas razões de se fazer. Esse é, talvez, o inicial, ou a característica inicial que difere, que permite
a gente entender que nós estamos vivendo exatamente uma ruptura de paradigma, uma ruptura entre o velho e o novo. Então, a abordagem tradicional orienta-se pelo ensino da técnica, como um movimento em si, trabalhando ela por meio de atividades analíticas, desenvolvendo habilidades fechadas. É a famosa metodologia tecnicista ou metodologia analítica, que as novas tendências buscam romper, porque elas se orientam pelas regras de ação, pela tática, pelo desenvolvimento das habilidades abertas. Logo, elas procuram explorar o estudo das metodologias interacionistas, desenvolvendo métodos que valorizem a construção do conhecimento. Rapidamente, de modo a que vocês consigam visualizar isso na prática, veja, se eu fosse um tecnicista e eu fosse querer desenvolver o ensino do passe, eu ia trabalhar dentro de uma lógica tecnicista, eu partiria de uma perspectiva de que existe um passe correto, que existe um padrão de movimento correto. E esse padrão de movimento correto precisa ser ensinado antes da pessoa jogar. Ou seja, a pessoa precisa dominar a técnica, o fundamento, para só depois conseguir jogar. Por isso que dentro de uma abordagem tradicional, o plano de aula é desenvolvido em parte principal, que é a parte de fundamentação técnica, e é desvalorizado a questão do jogo. O jogo é como um prêmio. Se você fizer direito aquilo que é chato, que é fazer a parte analítica, o fundamento, o treino do fundamento, se você fizer e aguentá-lo, você, como prêmio, vai ganhar o jogo, vai ganhar o rachão, né? E eu não vou nem olhar para esse rachão, porque a parte principal da aula eu já fiz, que é a parte do desenvolvimento da técnica. E aí você, enquanto professor, para ser um bom professor, você precisa dominar essa técnica. Se você não dominar essa técnica para demonstrar para o seu aluno, você não é um bom professor. É por isso que o senso comum acredita que o melhor professor é o ex-atleta, aquele que domina a técnica, domina o modo de fazer, né? E não se preocupa com a razão de se fazer. Por outro lado, se eu fosse um professor que sigo as novas tendências em pedagogia do esporte e fosse querer ensinar o passe, eu não iria partir de uma lógica de que existe um passe certo, e sim que o passe certo seria um passe que eu conseguisse fazer com que a bola saísse da minha mão e chegasse ao meu companheiro de qualquer jeito, mas isso não responde o que é passe. Isso é meio passe, porque o passe, entendido enquanto regra de ação, tem que chegar ao meu parceiro de modo ao meu parceiro conseguir cumprir os princípios operacionais de ataque do jogo, que é o quê? Que são quais? Que são, no mínimo, o de manutenção da posse de bola, o de progressão ao alvo, com possibilidade de finalização. Então, o passe certo é o passe que respeita esses princípios. Então, não basta chegar ao meu companheiro, ele precisa chegar dentro dessas condições. Logo, para que eu faça um passe certo, eu preciso aprender a ler o jogo, eu preciso aprender a ler essa situação, eu preciso entender que a regra de ação para que eu execute o passe passa, primeiro, por eu ler o jogo, e o meu parceiro precisa também ler o jogo para que ele abra linhas de passe e não fique pedindo a bola em condições que não permitam a continuidade das minhas ações. Então, isso é o passe certo. Isso é ensinar a partir da tática, da ação tática, e não a partir da técnica, da habilidade fechada. Então, não existe um modo correto, mas existe um modo que precisa se adequar àquilo que o jogo está pedindo. Então, é um equívoco dizer que as novas tendências, elas desvalorizam o modo de fazer. Elas desvalorizam que existe apenas um modo de se fazer, mas ela parte do pressuposto que existe modos de se fazer, e esses modos de se fazer
são guiados pela razão de se fazer, né? Então, isso, na prática, permite vocês começarem a entender o que as GBAs vão valorizar em detrimento ao treino tecnicista, em detrimento a isso que está acontecendo aqui. Então, a abordagem tradicional automatiza movimento, enquanto as novas tendências ampliam o acervo de soluções de resposta. Logo, a abordagem tradicional busca mecanizar movimentos, enquanto as novas tendências buscam humanizar, buscam personalizar a ação do jogador dentro do jogo. Avançando, como consequência, a abordagem tradicional vai possibilitar um repertório especializado e pobre de possibilidades de resposta, enquanto que as novas tendências vão possibilitar e estimular um repertório diversificado e rico de possibilidades de resposta. Veja que eu estou falando possibilidade de resposta, não estou falando de acervo motor. Vocês vão entender isso mais à frente. A abordagem tradicional, ela parte do pressuposto de que treino é treino, jogo é jogo. As novas tendências vão dizer que não. Treino é jogo e jogo é treino. Logo, eu preciso entender que todo o meu treino tem que ser um jogo e todo jogo, entendido enquanto jogo de competição, também é um treino. Então, tudo isso é um processo de aprendizagem. Então, o treino, o jogo enquanto competição, nunca é a avaliação do meu trabalho. O jogo enquanto competição é um conteúdo que eu preciso ensinar, né? E isso é um outro ponto importante que permite com que o pedagogo do esporte, dentro das novas tendências, seja avaliado diferente de um pedagogo numa abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, o ensino é centrado no treinador, nas novas tendências, o ensino é centrado no aluno ou no contexto, ou então no aluno e no contexto. Vocês vão entender que isso gera uma diferença no que diz respeito a abordagens diferentes por matrizes teóricas diferentes. Eu vou tocar nesse assunto de modo a esclarecê-lo mais à frente. Assim, o perfil do egresso de um jogador formado dentro da abordagem tradicional, obviamente, é um perfil de jogador dependente, enquanto o perfil de quem está nas novas tendências é um perfil de um jogador autônomo, né? Evidenciando o comprometimento com a sua formação, tornando-os corresponsáveis e conscientes dos seus atos, gerando atitudes emancipatórias, protagonismo e engajamento como valores transferíveis para a vida, né? Olha que ponto interessante. Eu não sou autônomo e não aprendo o jogo apenas para ser melhor no jogo, mas eu, enquanto pedagogo do esporte, lembro os compromissos com a pedagogia, eu tenho que pensar que todo esse conhecimento é também transferível para a vida, enquanto que na abordagem tradicional ele é fechado dentro do contexto esportivo, ou seja, não há necessariamente reflexos, ou há reflexos negativos para a vida, negativos no que tange a uma sociedade que precisa ser revista, ou seja, uma sociedade excludente e meritocrática que nós vivemos atualmente. Para avançar, então, nós temos aí a perspectiva de entender por que eu estava falando que as novas tendências estão aqui, debaixo desse guarda-chuva, que permite a gente compreender que na nossa disciplina, ou seja, na disciplina CP 505, ela vai tratar das game-based approach enquanto abordagens de ensino e não enquanto modelos de ensino. Essa discussão vocês já tiveram, né? Qual a diferença entre abordagens e modelos de ensino? Porque se vocês assistiram a minha palestra anterior, vocês já sabem que quando eu falo de modelo de ensino, eu estou falando de uma ideia de modelação, ou seja, de detalhamento de como a abordagem se desenvolve na sua operacionalização, né? Então, por exemplo, como determinado modelo seleciona os conteúdos, como que ele organiza, como que ele enfatiza certos objetivos, como que ele desenvolve a organização da aula em partes, como que ele planeja, como que ele sistematiza todo o processo de ensino-aprendizagem, como ele avalia o processo com determinados instrumentos, como ele coloca em prática as premissas do seu marco teórico. Por exemplo, a abordagem desenvolvimentista vai levar
o professor a desenvolver aulas na forma de etapas de desenvolvimento do processo por fases, né, enquanto uma abordagem mais ecológica vai pensar de um outro modo. Então, as premissas do seu marco teórico vão aparecer também no desenvolvimento do modelo de ensino. Ou seja, o modelo de ensino é a operacionalização detalhada de uma didática. Enquanto que uma abordagem, já por sua vez, trata dos princípios básicos, dos princípios gerais, como premissas teóricas, bases fundantes, objetivos mais macros. Por que nós não tratamos dessas GBAs enquanto modelo de ensino? Porque não ia dar tempo. Uma disciplina para tratar cada uma das GBAs de forma a entendê-la como ela é desenvolvida enquanto modelo de ensino, ou seja, no seu detalhamento, eu precisaria de uma disciplina por semestre para cada uma das GBAs. Já, se eu tratá-la enquanto abordagem, eu posso tratar de todas, desde que eu consiga perceber que todas elas estão aqui, ó, estão debaixo desse guarda-chuva. Então, mesmo elas tendo raízes marcadas em algumas teorias, elas se alimentam de um mesmo solo. Então, elas têm mais coisas a trocar do que necessariamente divergências. Então, por exemplo, entender uma abordagem de ensino é, por exemplo, igual a pedagogia do jogo, que vocês já me viram falar, que tem por episteme o interacionismo, à luz do paradigma emergente, ou seja, do paradigma sistêmico complexo ecológico, que vai organizar o processo de aplicação a partir do imbricar do ambiente de jogo com o ambiente de aprendizagens e o ambiente de aprendizagem envoltos pela pedagogia da rua, né? Então, quando nós falamos da pedagogia do jogo, olha ela aqui, nós vamos entender que a base epistemológica, a abordagem dela nasce aqui. E essa abordagem permite com que ela dialogue com outras pedagogias. Mas daqui para baixo, seria falar da pedagogia do jogo enquanto modelo. A pedagogia do jogo que usa o método do jogo-trabalho, inspirado em Freinet, que desenvolve esse método por meio de alguns meios, como, por exemplo, a valorização dos jogos tradicionais infantis, da cultura lúdica, dos jogos tradicionais de bola com os pés. Isso seria a pedagogia do jogo enquanto modelo. Mas nós não, nós vamos tratar da pedagogia do jogo em apenas um momento, enquanto abordagem também, como as demais GBAs. Isso é uma discussão de epistemologia da prática, algo que eu convido vocês a estudar. Então, isso já nos permite entender o que significa abordagem de ensino. Isso já nos permite entender por que a pedagogia do jogo ela é pautada por esses ambientes, por essas bases fundantes, que é o ambiente de aprendizagem, em interação com o ambiente de jogo e envoltos por uma pedagogia da rua. Desse modo, a gente entende a pedagogia do jogo. E vai ser desse modo que a gente vai entender todas as outras abordagens de ensino. Então, quais abordagens de ensino nós estudamos, por exemplo, nessa disciplina CP 505? Olha aqui, nós estudamos a proposta capitaneada pelo Garganta e por outros professores da Universidade do Porto, como o professor Fernando Tavares, professor Isabel Mesquita, professor Amandio Graça. São autores que produziram um modelo de ensino que eu trato na disciplina enquanto uma abordagem, que foi publicado em 1995. E, infelizmente, nós não temos o livro deles aqui no Brasil. Nós estamos no ano 2000. Desculpa, nós estamos em 2020. Né? Só para perceber quantos anos de defasagem nós estamos. Nós estudamos a pedagogia das intenções, que começou a ser desenvolvida pelo Cláudio Baê na década de 70. E tem um livro muito interessante que eu uso na disciplina para tratar do Cláudio Baê, da pedagogia das intenções enquanto abordagem, que é de 1994. E, óbvio, esse livro não chegou também ao Brasil. Nós tratamos da abordagem do Teaching Games for Understanding, ou seja,
do ensino dos jogos pela compreensão. Pensado pelo Werner, pelo Bunker e pelo Torper em 1982 e alimentada desde então por uma série de autores que permitem até alguns desdobramentos do TGFU, como o Game Sense, desenvolvido pelo Richard Light, né, a sensibilidade, uma pedagogia sensível do jogo, ou então o Teaching Game Approach, desculpa, o Tactical Game Approach, ou seja, uma abordagem tática pautada no jogo, desenvolvida pela Griffin, pelo Mitchell e pela Judith Oslin, que são autores americanos que bebem ali da proposta inglesa do Bunker e do Torper. Quantas traduções do livro do TGFU nós temos no Brasil? Nenhuma. Ou seja, desde a década de 80, o mundo hoje fala de TGFU e as pessoas no Brasil se formam em 2020 sem entender o que é o TGFU. Né? Isso só mostra o quanto ainda nós estamos tendo que lutar contra a abordagem tecnicista e as pessoas lá no mundo estão discutindo num outro nível, principalmente num nível que passa por essas teorias aqui, por essas abordagens aqui. Veja, a iniciação esportiva universal proposta pelo professor Pablo Greco, talvez as pessoas tenham mais acesso aqui no Brasil. Por quê? Porque o Pablo Greco é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é argentino, mas está no Brasil desde a década de 80. E foi à Alemanha fazer todos os seus estudos e trouxe a proposta alemã para o ensino do esporte, que ele chama de Iniciação Esportiva Universal, e que o Kroger e o Holt, que são os dois orientadores dele, né, desenvolveram essa proposta que eles chamam de Escola da Bola. Existe um livro chamado Escola da Bola, escrito por eles, que foi traduzido pelo Pablo Greco e publicado aqui no Brasil. Nós temos esse livro. Qual é o grave problema? Esse livro tem 200 páginas, 4 páginas explicando a teoria e todas as 196 páginas com exemplos de jogos. Então, a partir dos exemplos de jogos, não dá necessariamente para você entender a teoria. Não dá para você entender a influência cognitivista e desenvolvimentista dessa teoria, que está sendo, por exemplo, colocada em xeque por outra abordagem tratada por autores canadenses, como o professor Jean Coté, que procura trabalhar com uma lógica de organizar o processo de desenvolvimento do esporte por meio de algumas teorias construtivistas e que ajudam ele a desenvolver um modelo de participação esportiva. Estudar o Jean Coté hoje é fundamental para a gente superar a lógica da pirâmide de desenvolvimento. O Jean Coté tem inúmeros trabalhos muito, muito interessantes, fincados na psicologia e principalmente na psicologia positiva, que ele chama de desenvolvimento positivo de jovens. E a última abordagem desse grupo da GBA, né, internacional, é a pautada na abordagem ecológica, na pedagogia não linear, na Constraint-led Approach, ou seja, numa visão que muitas vezes se coloca em oposição a uma abordagem mais cognitivista, como, por exemplo, a abordagem do professor Pablo Greco, da Escola da Bola, né, onde eles entram em alguns embates. Enquanto o mundo está tentando entender se é melhor seguir uma abordagem ecológica ou uma abordagem cognitiva, nós, no Brasil, infelizmente, temos que gastar tempo mostrando para os professores, para os treinadores, para os nossos alunos, de que não dá mais para seguir uma abordagem tradicional, de que nós temos que superar essa abordagem tradicional. O mundo está falando outra coisa e nós estamos aqui ainda discutindo isso. E aí depois as pessoas querem dizer que o 7-1 foi um apagão. O 7-1 não foi um apagão, o 7-1 foi simplesmente reflexo de todo um atraso nos estudos relativos às metodologias de treino no nosso país. Então, o 7-1 não é culpa do fulano, do Beltrano, da CBF. O 7-1 é culpa de todo o nosso modelo
que ao longo de 30 anos tem negado o esporte e só agora tem aberto a possibilidade dessas discussões chegarem aos nossos alunos. A pedagogia do jogo é mais uma abordagem dentro dessa GBA, né? Só para mostrar que não sou só eu que tenho pensado de maneira diferente o ensino do esporte, eu e meu grupo, né? Mas uma série de outros autores. E eu, enquanto um professor na graduação, não posso falar só das minhas teorias. Tanto é que nessa disciplina, a minha proposta é desenvolvida em uma aula, como as outras propostas são desenvolvidas em outras aulas. Então, não posso criar na minha turma um local que seja equivalente a uma catequese ou a formação de discípulos para que eu possa desenvolver essa ideia. Em hipótese alguma, seria muito hipócrita e seria totalmente contrário à lógica da emancipação do qual a pedagogia me obriga a pensar. Então, eu desenvolvo todas essas ideias para que os alunos possam construir os seus modelos, né? E não necessariamente ser discípulo de uma abordagem ou de outra, né? E o quanto uma abordagem pode ajudar a outra, e desse modo você construir o seu modelo de ensino de esporte, superando, de novo, o tecnicismo, que é o que todas essas game-based approach procuram fazer. Para finalizar, então, é urgente, como eu disse no Brasil, romper com o pensamento tradicional. E esse romper, ele é paradigmático, por isso que ele não é modismo, por isso que ele não é um remendo novo num pano velho. Há uma necessidade de mudar o seu óculos, de mudar o seu ponto de vista. Por isso que é uma ruptura de paradigma. E por isso que a gente entendendo o paradigma pela lógica do Morin, né, que permite a gente... Olha que definição interessante de paradigma. Em mais 5 minutos eu termino. Veja, paradigma são princípios supralógicos de organização do pensamento. Ou seja, princípios ocultos que governam nossa visão de mundo, que controlam a lógica dos nossos discursos, que comandam a seleção de dados significativos e a nossa recusa dos não significativos, sem muitas vezes que tenhamos consciência disso. Esse é o grave problema. Por isso que é difícil romper paradigma, porque muitas vezes os paradigmas estão em princípios que estão acima da nossa lógica, são supralógicos, e nós não temos consciência disso. De um modo mais didático, o James Hunter, no Monge Executivo, um livrinho que eu recomendo a leitura para vocês, ele vai dizer a mesma coisa que o Morin, só que ele vai dizer com outras palavras, mais simples. E olha que interessante. Paradigmas são simples padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usamos adequadamente, mas podem se tornar perigosos se o tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no correr da vida. Logo, agarrar-se a paradigmas ultrapassados podem nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Essa é a lógica do 7-1. O 7-1 é ficarmos paralisados enquanto o mundo passa por nós. É não termos a humildade de entender que nós já fomos muito bons e somos muito bons, por exemplo, no futebol, mas que podemos ser melhores ainda se tivéssemos a humildade e entendêssemos que futebol não é dom, e sim futebol é algo que precisa ser aprendido, é algo que pode ser treinado, é algo que pode ser ensinado. Se pode ser ensinado, ele precisa de um bom pedagogo, e para ser um bom pedagogo eu preciso estudar as novas pedagogias, e não se valer das pedagogias que já estão no senso comum, ou seja, no conhecimento popular. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para os locais de formação. Então, não basta ser um ex-atleta, eu tenho que fazer faculdade. Fechando, olha essa imagem. Essa imagem é a típica imagem, muito comum para quem tem curso de datilografia, né?
porque essa imagem é uma imagem que representa o que nós estamos falando até agora, a ruptura de paradigma. Essa imagem só tem ali representada uma velha e uma moça. Vejam aí, gastem 1 minuto olhando essa foto. Vejam se vocês conseguem olhar a velha e depois olhar a moça, ou então olhar a moça e depois olhar a velha. Né? Vejam se vocês conseguem perceber isso. Vejam se vocês conseguem, ao enxergar uma, abandonar a sua representação e modificar a sua representação de modo a poder enxergar a outra. E só tem uma velha e uma moça aí. Se alguém estiver enxergando outra coisa, depois avisa que o Nestor encaminha para a psicóloga, porque não tem leão, não tem nada aí, só tem uma moça e uma velha. Observem aí, vocês estão enxergando a moça e a velha? Eu demorei, mas eu enxerguei. Ótimo. Quem está com dificuldade, olha aqui, talvez agora fique mais fácil enxergar a moça, olhando para frente, né? Vendo os cílios dela aqui, vendo um pedaço aí do seu nariz. Essa é a moça, olhando para lá. A velha está aqui, né? A velha está olhando para o outro lado, né? Aqui são os olhos da velha, o narigão dela, a boca, né? E aqui o queixo da velha. Então, quando nós falamos em pedagogia do esporte, nós estamos exatamente buscando fazer com que os nossos alunos possam parar de olhar a velha e começar a enxergar a moça. Então, não é inventar o esporte, não é inventar um novo esporte, mas sim ressignificá-lo, né? Pensá-lo por meio de um outro óculos, de um outro ponto de vista. Superar o ponto de vista tradicional e enxergá-lo por meio de um ponto de vista que nós chamamos de novas tendências em pedagogia do esporte. E ali, o ponto de vista tem, do morro, do local onde você enxerga, tem diferentes possibilidades de lentes para você enxergá-lo. Por isso que tem as diferentes GBAs, mas é o mesmo óculos, voltada para a mesma perspectiva. Com isso, para fechar, olhem o que o Robert Frost, um poeta americano, disse numa de suas poesias, que foi utilizada pelo professor Keating no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Em determinado momento do filme, o professor Keating faz, que é o Robbie Williams, faz referência ao poema do Robert Frost. E olha que poema interessante para todo mundo que está no processo de formação. Veja, ele diz o seguinte: 2 estradas se bifurcaram na floresta. Eu escolhi o caminho menos explorado. E isso fez toda a diferença. Quando nós estamos na pedagogia do esporte e estamos exatamente agora, no momento onde a floresta se bifurca, todo mundo tem uma tendência a seguir o caminho mais explorado, aberto, que é qual? Que é o caminho fácil da abordagem tradicional. Só que esse é um caminho fácil porque todo mundo já trilhou. Talvez vocês que estão no processo de formação, seguir o caminho menos explorado, talvez faça toda a diferença na vida de vocês. Porque talvez seguir o caminho já explorado por todo mundo vai te fazer simplesmente ser um carregador de bola para quem já está lá há muito tempo naquele caminho adaptado, né? E seguir o caminho que você talvez vai ter que até explorar, possa fazer de você uma referência no futuro. Pensem, vocês estão se formando agora em educação física, estão estudando educação física agora para trabalhar no mercado para mais 20, 30 anos. Será que o caminho mais explorado seria mais interessante para vocês? Pensem nisso. Com isso, para saber mais, eu faço um convite a vocês para conhecer o projeto do LEP Unicamp, o projeto do LEP Digital, que é um projeto que está lá no canal do YouTube, onde nós criamos um canal no YouTube para abastecer e para possibilitar que tudo aquilo que nós produzimos no LEP é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte,
onde esse laboratório produz muitas evidências para dar segurança para que os professores possam mudar o paradigma, possam ter segurança em evidências que comprovam que aquele caminho que é ainda menos explorado, ele é um caminho seguro no que diz respeito àquilo que ele se propõe a fazer. Então, lá no canal do YouTube, nós vamos ter várias playlists, playlist desde que explica artigo, playlist de continuação dessas nossas discussões e que permitem com que vocês se aprofundem ou conheçam coisas novas lá no canal. Então, vamos lá, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa seus comentários, seus likes, para que a gente possa continuar essa nossa discussão aqui. E mais uma vez, Nestor, agradeço, né, peço desculpa pelo tempo, né, se eu extrapolei ou não o tempo, né, mas falar daquilo que você estuda há um certo tempo, talvez seja um problema, né, porque você não para de falar nunca, e você quer falar cada vez mais sobre isso. Então, agradeço a paciência de vocês, deixo o meu e-mail também aqui, para quem quiser depois conversar, e a gente pode aí Posso fazer algumas perguntas, professor? Um papo em cima de algumas dúvidas que vocês possam ter, né? Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela. Tá. Professor, em nome do professor Nestor e de todos os alunos, primeiro quero agradecer por todas as contribuições. Eu ficaria aqui te perguntando várias coisas em relação a todas as suas falas, mas eu acho que seria um semestre inteiro para a gente discutir todas as teorias. E não poderíamos ter uma semana, né, semana do professor, mais especial do que essa, né? Com toda a sua fala aí, a gente consegue perceber o quanto o nosso papel é importante nessa emancipação aí do sujeito. E aí eu vou começar com uma dúvida, e, gente, eu só queria pedir ajuda, de repente, a professora Rosane, eu caí também, o Nestor caiu, tá sem internet, e eu caí, quando eu caí, na hora que eu voltei, eu perdi a conversa, e tinha algumas perguntas de alunos lá. Aí, se a professora Rosane ou alguém puder me ajudar aí, porque eu não tenho mais as perguntas aqui. Só que eu vou fazer na verdade, um apontamento, tá, professor? Sim. Uma coisa que você falou e mexeu muito comigo, já tinha visto umas outras lives suas, é sobre esse rompimento de paradigma, né? E pode ser que nessa nossa tentativa de romper, alguns alunos estejam motivados, mas aí, de repente, chegam em alguns espaços, eu falo isso porque eu trabalho aqui também na Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, e que a velha política ainda continua, né? E como que você vê isso, professor? Qual é o caminho? Como é que a gente faz? Porque eu acredito, assim, eu gostei muito da sua fala, nós temos que estudar, temos que discutir, eu acho que esse é o primeiro passo, mas e quando a gente esbarra nessa questão da política pública, que tem ainda esse pensamento antigo? Sara, essa é a questão recorrente que nunca acaba e que não tem uma resposta em definitivo, né? Tem uma paciência histórica. O grande ponto é, não dá para a gente continuar entendendo que uma abordagem tradicional precisa continuar sendo reproduzida, né? Nós temos que romper com isso. Porém, a gente também tem que respeitar a história das pessoas no sentido de entender os contextos de formação, né, da onde as pessoas vieram, né? Então, quando você leva isso em consideração, você até entende e até respeita as pessoas. Isso não quer dizer que respeitar as pessoas significa fazer com que as ideias deles, por serem mais velhos do que você, por estarem há mais tempo do que você, sejam ideias que devem te comandar e devem fazer com que você abandone aquilo que você acredita, aquilo que você tem estudado, né? Lógico que vai haver um choque de geração. Isso acontece a todo momento, acontece dentro de casa, né? Acontece em todo local, ou seja, a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos de geração de formação, mas o que não pode é deixar com que a sua construção seja apagada em decorrência do outro, né? Então, eu respeito a formação, respeito e até entendo o quanto muitas vezes a pessoa não quer mudar o paradigma, não quer enxergar o novo, quer continuar enxergando o velho,
porque isso é seguro, porque isso permite com que ele tenha uma história para contar, né? Então, isso é legítimo, né? Nós não podemos negar e não podemos dizer que essa pessoa está errada, né? Ela precisa ser alguém que ela quer ser nesse mundo. Agora, de novo, volto a frisar, isso não pode impedir com que ele te deixe de te respeitar, né? Porque do mesmo modo que você o respeita, ele precisa te respeitar e precisa abrir espaço para que você desenvolva isso. Logo, é difícil muitas vezes você sozinha no meio de, por exemplo, o que às vezes é comum, né? Você pensa diferente no meio de um grupo inteiro que pensa de outro jeito, né? Logo, não será nesse grupo que você vai encontrar apoio. Por isso que você precisa começar a constituir o que alguns autores na pedagogia do esporte chamam de comunidades de prática. Ou seja, começar a encontrar parceiros que, mesmo que não estejam no seu trabalho, mas são parceiros da faculdade, são parceiros que pensam como você, e você cria uma comunidade de prática para discutir a sua prática com essas pessoas que são os seus interlocutores, porque os tradicionalistas não serão seus interlocutores. E se você quiser ficar debatendo com eles, você vai ficar a vida toda querendo convencer uma pessoa que não quer mais ser convencida. Então você não conversa mais com ela, você conversa com quem quer te ajudar a crescer. Então pensar nessa comunidade de prática, primeiro, te ajuda, te dá segurança e te ajuda a crescer, e você ajuda outros a crescer, que querem crescer, que querem pensar como você. Então pensem nessa lógica de comunidades de prática, e principalmente essas comunidades de prática, por meio da internet, acontecem muito facilmente. Você não precisa de encontros virtuais, desculpa, você não precisa de encontros reais. Logo, essa comunidade de prática não tem necessariamente que ser feita apenas com seus amigos que estão do teu lado. Pode ser feita com pessoas de outras cidades, né, de outras localidades, desde que vocês tenham algo em comum. Por exemplo, vamos formar uma comunidade de prática para treinadores de basquete, para treinadores de esportes coletivos, para treinadores de natação, para treinadores de handebol, à luz de novas perspectivas, ou seja, das novas tendências, né? É uma forma que eu tenho conversado com os meus alunos, né? Não dá para ser sozinho, eu preciso... Obrigada, professor. Perfeita essa fala, muito interessante. Até lembrei de uma frase que eu ouvia muito quando eu assumi aqui o cargo que eu ocupo na prefeitura, que era assim: não faz isso não vai dar certo. Pra quê? Isso é clichê já, né, Sara? Nossa, era muito... Todo mundo que chega novo, Sim. Quer seja na escola, na sala dos professores, né? Sim, escutava assim, daqui uns anos quero ver você assim. Exatamente, quero ver. E até para os alunos que estão em processos de formação, é bom a gente, né, frisar isso, que é uma realidade que eles também vão encontrar. Sim. Professora Rô, você pode me ajudar na leitura das perguntas? Porque eu as perdi. Acho que começou com o Kleber. Tá, já é com o Kleber. Obrigada. Professor, imagina, parabéns pelo compartilhamento, achei maravilhoso, adorei, estou encantada. Que ótimo. Vou ler muito mais agora, me aguarde. Eu compartilho das ideias do senhor de emancipar o indivíduo, né? Valorizar o processo, é muito bom ouvir isso. Então vamos lá a pergunta. O Kleber perguntou assim: professor, mas com as novas técnicas de análise de desempenho, é possível prever a jogabilidade de seu oponente, tornando o jogo previsível? Que ótima pergunta, Kleber. Muito, muito boa pergunta. Eu falava, por coincidência, eu falava disso hoje de manhã na minha aula. Eu falei disso numa live, Kleber, que eu convido você a assistir. Foi uma ótima live, não por conta da minha fala, mas por conta de quem nós trouxemos para uma live especial, que foi uma live feita pelo laboratório, que foi o professor Wilton Santana, né? E o Wilton e mais um orientando de doutorado, nós discutimos a questão do jogar para aprender. E em determinado momento, nós ali na live falávamos também disso, que vai ao encontro de algo, Kleber, que eu tenho dito já há um tempo, relativo à questão da tecnologia. Principalmente da tecnologia pautada nessa lógica que você acabou de dizer, que é a lógica de entender que o ser humano pode virar um número.
que o ser humano pode ser controlado por um número. Né? Já faço a propaganda também para todo mundo assistir lá o documentário do Netflix, que acho que todo mundo tem que assistir, que é o Dilema das Redes, né, para conseguir entender o que essas redes sociais, essas mídias sociais têm feito conosco. Né? Assistam, vale a pena todo mundo assistir, pedir para os adolescentes assistirem, para que eles possam aí criar uma discussão. Mas, indo especificamente à tua questão, Kleber, veja, não dá para a gente cair nessa falácia de entender que o número será, que a tecnologia será mais previsível do que o ser humano. Ou seja, de que a tecnologia, a inteligência artificial, vai superar a genialidade humana. Então, quando a gente pega analistas de desempenho que pensam desse modo, eu falo que eles trabalham com uma análise de desempenho coisificante, ou seja, que coisifica o homem, que simplesmente acha que a tecnologia vai gerar condições de deixar o jogo previsível. Logo, nós precisamos desenvolver análise de desempenho, ou seja, formar analistas de desempenho que usem da tecnologia, mas usem da tecnologia em prol da humanidade, ou seja, que sejam analistas de desempenho humanizantes, ou seja, que nós tenhamos uma análise de desempenho humanizante e que os analistas sejam humanizadores, ou seja, que eles ajudem a partir dos números, a partir de tudo aquilo que a tecnologia oferece, é algo muito interessante, mas que ela seja voltada para a aprendizagem do homem, para que o homem seja mais, ou seja, para que nós possamos sempre nos colocar à frente da tecnologia, e não como nós temos vivido atualmente, que é uma lógica, muitas vezes, de submissão a essa tecnologia. Por isso que eu tenho falado que nós precisamos rapidamente superar essa quarta revolução industrial, que é a revolução que trouxe a tecnologia, né, que lá com seu 3G, 4G, agora o 5G, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente rápido desenvolva a quinta revolução industrial. E a quinta revolução industrial será a revolução industrial que vai devolver o mundo para o homem, que vai devolver à humanidade o controle do planeta, o controle do desenvolvimento de toda a humanidade. Para isso, a gente vai precisar superar essa quarta onda aí do desenvolvimento tecnológico que tem, com certeza, nos guiado mais do que nós guiamos ela. Assistam o Dilema das Redes, vocês vão ficar abismados com o que se fala lá, e muitas vezes as pessoas não refletem sobre o que estão fazendo conosco. E eu fiquei chocada quando assisti. Você viu, né, Sara? Chocada. Até falei na aula passada com os alunos da sexta-feira, na disciplina de sexta-feira. Pedi para assistirem também. Verdade. Não é fazer propaganda da Netflix, mas é simplesmente... Se não tivesse na Netflix, que a gente conseguisse fazer algum modo que todo mundo assistisse, pelo menos para discutir, né, aquilo que está lá. Vou anotar aqui, Kleber. E aí, Kleber, sua pergunta é tão boa, porque também nos remete a discutir um filme, que por coincidência eu falava desse filme hoje na minha aula de manhã, que é o filme do Brad Pitt, O Homem que Mudou o Jogo, que é pautado no livro Moneyball. Lá, ela é muito... Eu usava... Olha que interessante. Há 4, 5 anos atrás, que foi mais ou menos um pouco depois que o filme ficou disponível, O Homem que Mudou o Jogo, eu usava ele como a minha aula inaugural na disciplina de esportes coletivos. E por que eu usava esse filme? Porque ele mostrava que era possível valorizar pessoas que jogavam bem esporte, mas que não reproduziam o gesto técnico perfeito. Ou seja, permitia com que eu conseguisse olhar para o jogador não pela sua estética gestual,
mas sim pela sua eficiência. Então isso, o filme O Homem que Mudou o Jogo, é muito legal para ver isso. O grave problema é quando as pessoas pegam ao pé da letra aquilo que o filme está querendo pensar, ou nos ajudar a pensar, e eles transformam tudo em estatística. E aí eles coisificam o ser humano. E aí eu parei de usar o filme na minha disciplina, porque ele não fez mais sentido. Porque os analistas de desempenho começaram a olhar para o número e não mais olhar para o ser humano. E eu queria assistir e que os alunos assistissem o filme olhando para o ser humano que ousa fazer diferente e ser tão eficiente quanto aquele que reproduz o gesto técnico dito perfeito, já que eu parto da perspectiva de que não existe um gesto técnico perfeito. Então, Kleber, veja o desdobramento da sua pergunta. Foi muito, muito boa. Obrigada, professor. Professor, está me ouvindo? Tô, pode falar. Professor Alcides, está me ouvindo? Tô Professor, te ouvindo. eu queria só saber uma coisa. Você não falou, não, que eu fiz datilografia, né? Não. Ninguém sabe. Não, você não falou que eu fiz datilografia, não, né? Não. Ninguém sabe disso. Não contei para ninguém. Ah, bom. Aquilo que você me falou, entendi. que tinha lá na prova 200 toques Então, por minuto, senão não contei pode para ser ninguém. que as pessoas acham que eu tenho mais idade. Eu sei, não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse seu segredo sobre a datilografia foi preservado. Entendi. Beleza. Professor, você citou... Ih, o Nestor caiu. Tá joia. Você citou o 7-1 e eu vi esses dias uma fala do Juninho Pernambucano. Não sei se você ouviu. Não, Juninho não, desculpa. Do Pedrinho. Pedrinho que jogava no Vasco. Sim. Ele fez uma fala assim: as pessoas querem só, o brasileiro, eles querem só o último ano da Alemanha, que foi o título. Eles não querem o restante do trabalho que foi desenvolvido na Alemanha, que foi uma mudança de metodologia, né, uma disseminação ali dentro do país, né, de uma metodologia única para todas as escolinhas. As pessoas só querem o último ano, que é o ano do título, mas não querem os anos de trabalho. Você entendeu? Exatamente. Nestor, veja, esse é o grave problema. E o brasileiro acha que é só importar esse último ano para cá, né, ou trazer as pessoas lá de fora para cá, que isso simplesmente já resolve o problema, né? E não conseguem entender que isso é um processo, né? Que a Alemanha chegou nesse nível dela ao longo de muitos anos. De que, por exemplo, não só a Alemanha, outros países, por exemplo, quer ver um exemplo que choca as pessoas? A Bélgica deu um show no Brasil. A Bélgica ganhou do Brasil na última Copa, mostrando um jogo muito bonito. Tanto é que ela quase chega aí ao título. Quando você vai estudar as categorias de base na Bélgica, sabia que lá, do sub-17 para baixo, todos os campeonatos de todos os clubes geridos pela federação não tem tabela de classificação? O campeonato não tem tabela de classificação. O campeonato, ele é desenvolvido para que os jogadores joguem muito e não necessariamente fiquem à mercê dos treinadores que querem título. Fiquem à mercê de dirigentes que querem jogar com as crianças pelo resultado da tabela. E quando não tem tabela, o que acontece? O jogo sempre é final de campeonato. Porque eu não preciso os jogadores não precisam da tabela para querer ganhar o jogo. Os jogadores, eles jogam sempre para ganhar.
Ele não, quem precisa da tabela é o dirigente. Quem precisa da tabela é o treinador que quer fazer com que o jogo dele ganhe do outro, né? Os jogadores querem sempre ganhar. Então, quando eles tiram a tabela de classificação, eles permitem com que todos os jogadores joguem muito, joguem todos os jogos como se fosse final de campeonato. E o que é mais interessante, se perder o jogo, não tem problema, porque isso não vai impactar na tabela, não vai fazer o time cair, não vai fazer o treinador cair, e simplesmente vai ser motivação para fazer o próximo jogo. Isso é mudar o óculos, isso é mudar paradigma. Isso é formar uma geração de jogadores que mostraram um belo futebol na Copa do Mundo. E hoje a França começa a desenvolver as suas categorias de base muito inspirada nas propostas da Bélgica. Então, olha ali a Bélgica, um paísinho pequenininho, ensinando ao mundo como organizar o processo de ensino e treino do futebol, né? E nós nos achando e nos vangloriando que nós somos pentacampeões do mundo, que nós somos aí ainda detentores do melhor futebol do mundo, né? E aí a gente assiste o Campeonato Brasileiro, a gente fica de cara, né? Coloca o Campeonato Brasileiro numa televisão e na outra televisão qualquer outro campeonato europeu, né? Não tem jeito de você não ter... Isso dá até fazer uma pesquisa. Põe as duas telas na sua frente, põe lá a Sara, que conhece o Israel, que tem lá as pesquisas sobre o eye track. Vocês já viram o eye track? O eye track é um óculos que ele tem uma câmera filmadora aqui na frente do óculos e ele mostra onde você está olhando. Então, o eye track permite você fazer muitas pesquisas no campo do futebol, né? O Israel, por exemplo, desenvolve muitas pesquisas usando o eye track. Então, bota o eye track nas pessoas, coloca duas câmeras na frente, duas telas, uma passando Corinthians e Palmeiras, outra passando Manchester City e Manchester United. E aí, com o eye track, você vai ver quantas vezes ele vai ficar olhando para cá, quantas vezes ele vai ficar olhando para cá, para você ver qual campeonato ou qual jogo é mais interessante para as pessoas assistirem, e aí não tenho dúvida que o campeonato europeu vai ganhar, por ser um jogo muito mais interessante, apesar de que nós podemos fazer críticas a ele. Mas, num primeiro momento, vamos tentar entender o processo de organização, e não simplesmente também ficar falando, endeusando, falando que o campeonato europeu é o melhor do mundo e nós temos que reproduzir o campeonato europeu, em hipótese alguma. O que eu quero dizer é que nós podemos aprender com eles para fazer o nosso. Senão, o que o Nestor disse, a gente vai acabar fazendo. Pega a ideia da Europa e traz para cá. Não é assim. Não é simplesmente tirar a classificação do campeonato, a tabela de classificação do campeonato, que vai fazer com que o nosso futebol melhore. Não é isso, né? Mas a gente pode entender a mudança de paradigma lá para propor as nossas mudanças aqui, né? E não ficar reproduzindo e também não ficar babando o ovo, né? É simplesmente ter um senso crítico do que nós fazemos aqui, do que eles fazem lá e como nós podemos aprender com eles para desenvolver o nosso modo de ser, né? E não ficar copiando os outros. Senão também seria contra a lógica da emancipação, né? Seria simplesmente uma lógica da dominação. Obrigada, professor. Eu queria te fazer um pedido. Você citou o seu orientando, o trabalho dele. Depois, se você puder também nos falar um pouquinho, ou de repente deixar alguma coisa para a gente acompanhar o trabalho dele, vai ser legal. Do Luiz Felipe Nogueira Silva. É ele acabou o mestrado dele agora, né? E está começando o doutorado. Tem, acho que alguma playlist que ele controla lá, que ele é o ator principal lá da playlist no LEP Digital, lá no canal do YouTube.
e tem alguns artigos que nós estamos publicando juntos. Então, o mestrado dele ainda não saiu, né? Na verdade, já está submetido, então deve estar saindo agora. E ele está entrando no doutorado agora, exatamente para dar continuidade a todas essas reflexões. Veja que estudo interessante ele fez. Ele foi estudar, Nestor, professores de educação física escolar, para tentar entender qual era a epistemologia da prática desses professores. Para isso, ele perguntou para os professores como que eles pensavam as questões epistemológicas, didáticas e metodológicas, e aí ele passou um mês com esses professores na escola, para ver se o que o professor falava era aquilo que o professor fazia. Aí isso foi metade da pesquisa, porque aí ele faz um relatório e entrega para o professor. E diz para o professor, olha o que você falou, olha o que você fez. E aí ele entra numa discussão com o professor, né? E o professor, muitas vezes, se mostra que ele não percebia esse problema, ou essa contradição daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Então, é uma pesquisa muito interessante, porque não cai simplesmente naquilo de ficar falando do mal do professor, falando que o professor faz uma coisa, e fala uma coisa e faz outra, mas sim que dá possibilidade de retornar ao professor, de modo a esse professor rever a sua prática, ou então, não rever, mas pelo menos pensar sobre ela, no momento em que alguém do lado de fora analisa a tua aula e dá uma contribuição, principalmente no nível teórico, sobre o que você está fazendo. Qual é a teoria que sustenta a sua prática? E aí ele termina o seu mestrado exatamente fazendo isso. Agora a gente vai no doutorado fazer isso no esporte, já que a gente teve que fazer isso primeiro na escola, na educação, para que a gente pudesse aprender com a área mãe. Agora a gente vai pegar tudo isso e trazer para o esporte. E aí a gente vai poder conversar com os professores aí, por exemplo, a Sara trouxe alguns exemplos de professores que são extremamente tradicionais, de professores que são inovadores. A ideia é exatamente conversar com esse povo, né, e fazer algo similar ao que foi feito no mestrado, só que agora com muito mais profundidade, né, trazendo essa discussão e construindo a continuidade daquele quadro que eu mostrei a vocês, Epistemologia da Prática, só que agora construindo as epistemologias das GBAs, né? O que é uma abordagem ecológica? Quem que defende uma abordagem ecológica? Quem defende uma abordagem cognitiva? Quem defende uma abordagem sociocultural? Dentro da pedagogia do esporte, né? Porque a gente já tem isso meio que colocado, meio que posto. A gente só precisa pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais e entender um pouco mais isso. Parabéns então, pelo trabalho. Isso é um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Muito interessante, professor. Bom, eu acho que as perguntas encerraram também, né, professor? A gente já avançou aqui no tempo. E eu queria saber se tem mais alguma colocação por parte dos professores. Eu já faço da minha parte os agradecimentos. Fiquei muito feliz de ter acompanhado. Professor, sou sua fã. Falei assim com o Nestor hoje. Nossa, eu tô nervosa. Não foi, Nestor? Falei assim, nossa. E, de verdade, sou fã mesmo do seu trabalho, da sua literatura. Inclusive, trago para as minhas aulas, os alunos sabem disso. A gente falou até na sexta-feira. E muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Que bom, cara. Espero ter atendido as expectativas. Parabéns, professor. Foi maravilhoso. Obrigado. Durante a palestra, os alunos mesmo já começaram a dialogar. Professor, o Kleber foi dialogando. Então, quanto é importante, né? Eu também já vou começar a encerrar. Obrigado, Rosiane. Imagina. Fale, Nestor. Ele trava e depois vem. Nestor? Não, professor, eu só quero também agradecer, né? E dizer que quanto é prazeroso tê-lo hoje falando para o meu grupo aqui da Unifacamp, assim como foi lá da Unifacp. Lembrar que a gente se encontrou a primeira vez aí, você como membro da banca, né? Do meu mestrado, participou da qualificação, participou da defesa. E quero agradecer por esse vínculo que, de uma maneira ou de outra, permaneceu.
muito obrigado e que a gente possa continuar se encontrando aí mais vezes. Obrigado mesmo e uma boa noite para você. E um grande dia do professor para você, né? Obrigado, Nestor, para todo mundo. Tenho certeza que todos saíram daqui hoje com essa super reflexão, né, da emancipação do sujeito. Professor, você com certeza conseguiu cumprir com o seu objetivo. Parabéns. Obrigado, viu, gente? E Tem vários parabéns aqui no chat. Eu que agradeço. E vamos continuar nossa conversa, principalmente para os outros canais digitais e, se possível, presencialmente, se Deus quiser, o quanto mais breve, né? Porque eu não aguento mais a gente ficar preso. Né? Faz 7 meses que eu estou aqui, né, dando aula da minha biblioteca e não conseguindo interagir com as pessoas, podendo ver. Né? Tem 30 pessoas aqui e a gente não consegue necessariamente olhar nos olhos e ver o que as pessoas realmente estão. Porque o corpo fala, né? Então, quando você dá uma palestra, você consegue ver a reação pela cara das pessoas, né? E isso tem sido o nosso desafio. Acho que todo mundo que está dando aula aqui remota sabe, né, o problema. Sara, Rosana, Nestor, sabe o problema que é, né, Rosane? Você dá aula sem olhar a cara dos alunos, né? Isso é muito... O Meet não colabora, ele podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? O Meet ainda... que mandar um e-mail para o Google. Exatamente. O Google vai falar, vamos mudar isso aí. Faz pelo menos igual o Zoom. O Zoom ainda dá para você ver alguns alunos. Exatamente. Gente, valeu. Muito obrigado. Parabéns. Tem vários agradecimentos aqui, inúmeros os alunos, né, agradecendo pela contribuição. Isso foi uma honra. Muitos conteúdos a pesquisar, o Kleber falou. Parabéns, gente. Obrigada, meninos. Todo mundo, um abraço, boa noite a todos. Valeu, obrigada, gente, pessoal. Ô, Sara, para a gravação antes de desligar, tá bom? Eu esqueci. Parei.